Então, quando a gente se separou, saiu do Betel Brasileiro, né? Aí a gente alugou uma casa aqui nas Populares, justamente aquela casa, quando eu cheguei, eu aluguei também. E ali nós fazíamos reunião. E era muita gente na época que não cabia na sala e a gente fez uma tenda, tipo uma latada, né? Não era de tijolo, era coberta de palha, mas acomodava todo mundo, tinha bastante cadeira e nós se reunia todo mundo lá. E ali a gente fazia os cultos, a escola dominical, tudo a mesma coisa como se fosse numa igreja. E Deus se fazia presente naquele lugar. À noite, no final de semana, tinha culto 3 vezes na semana. E o culto do sábado, tinha culto no domingo. E reunia muita gente ali naquele local. E era muito abençoado por Deus. Foi o tempo que Zé Lima deu o chão de casa, o chão para fazer a igreja. E Mazinho, nessa época, ele era muito jovem, entendeu? E ele começou nessa obra sozinho. Ele saía daqui das Populares, ele não tinha uma bicicleta para caminhar, ele ia a pé. E ali era um terreno de muita pedra, de muita coisa. E ao começo, a gente não construiu um prédio grande, era um prédio pequeno, né? E ali nós se reunia e o trabalho continuava do mesmo jeito. Passou a ser cristão independente, quando voltamos lá para o terreno que Zé Lima deu, né? O pastor Paulo veio aqui para conhecer o nosso trabalho, né? Que era uma coisa minúscula, mas era abençoada por Deus. Queridos e amados irmãos da EAB de Brejo do Cruz, é muito bom trazer à memória os tempos tão maravilhosos que nós vivemos aí no Alto Sertão da Paraíba. Chegamos no final dos anos 90, em Catolé do Rocha, foi um tempo maravilhoso. Nós conhecemos o pastor Josimar e a sua família, que congregava em uma pequena igreja em Brejo do Cruz. Começamos o trabalho de evangelismo, de cruzada evangelística que fizemos aí em Brejo do Cruz. E hoje a igreja está na direção do pastor Jurandir. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não lembro assim detalhes do que aconteceu, muitas coisas, mas foram tempos maravilhosos, famílias abençoadas e abençoadoras que nós conhecemos aí. Foi um tempo maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês, pastor Jurandir, sua família, com muita graça, alegria no espírito, que está dando continuidade a essa obra tão grande que Deus tem feito aí no sertão da Paraíba. E isso até hoje, graças a Deus, esse trabalho tem dado a continuidade, né? Foi difícil, muita luta mesmo, muita oração, muita lágrima, né? Muito joelho no chão, para tudo dar certo. A nossa igreja aqui em Brejo, ela foi como uma árvore plantada em um deserto. Então ela tinha tudo para morrer, ela tinha tudo para não ter sobrevivido. Mas Deus derramou graça na vida de, acredito que era entre 10 ou 12 irmãos. E esses irmãos foram regando as raízes dessa árvore com lágrimas. Foi muita lágrima, muita oração, muito caminhar, muita perseverança por esses irmãos que estiveram sempre ali em oração. E eu me lembrei do profeta Isaías, quando ele falou assim no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação. Então, essa é uma expressão que eu acho que ela cabe muito nessa realidade da igreja, porque quem viveu a história há mais de 30 anos pode concordar comigo que poucas pessoas deram crédito a esse trabalho. E eu fico refletindo que nós não abrimos uma igreja, nós plantamos. Há uma diferença entre plantar e abrir. Os irmãos que começaram há 30 anos atrás, eles viam tudo isso por fé. Eles sonhavam, né? E ali na igreja, lá no Pé da Serra, a gente não tem uma dimensão de quantas reuniões foram feitas ali, quantas orações foram feitas ali. Essa igreja ela não tinha nenhum apoio humano, ela não tinha nenhum mecanismo de apoio humano. Isso nos ensina que Deus, que a obra de Deus ela não depende da força de um homem ou de um grupo, ela depende tão somente do Senhor. Então, muitos obreiros passaram e cada um deixou a sua contribuição. Era um trabalho muito pequeno, mas Deus derramou sempre sobre essa igreja uma unção
de muita Aí esperança. a gente ficou desesperado quando tiraram Mazinho daqui, né? Porque sempre ele estava à frente do trabalho. Josimar sempre foi o pivô de tudo isso que está acontecendo hoje. Aí, falando com o Gesiel, ele disse, não, irmão, a igreja não vai ficar de porta fechada, nós vamos mandar os jovens e ver esse rapaz, o João, né? O Josimar, o outro Josimar, né? Josimar Mendes. E aí foi dando a continuidade. Eu sou o pastor Josimar Mendes, tenho 54 anos. Em dezembro de 1990 eu vim para Catolé do Rocha, Paraíba, iniciar o trabalho da igreja Avivamento Bíblico em Catolé do Rocha. E em 91 eu estava na rodoviária de Catolé do Rocha, encontrei lá o pastor Josimar Oliveira da Silva. Todos os sábados ele vinha para Catolé do Rocha, né, porque ele tinha um programa na Rádio Independência, e todos os sábados ele vinha para Catolé do Rocha para dirigir esse programa. E nesse encontro que eu tive com ele na rodoviária, nós começamos a conversar, e eu disse que era pastor missionário, que eu tinha vindo de Baturité, no Ceará, para fundar a Igreja Avivamento Bíblico em Catolé do Rocha. E Josimar Oliveira, conversando comigo, ele disse que era pastor de uma pequena comunidade evangélica na cidade de Brejo do Cruz. E eram poucas pessoas, era um trabalho que eles tinham iniciado, era uma igreja independente, e expressou o desejo de aderir, de se filiar com uma denominação que fosse maior, que fosse séria, que fosse idônea. E aí a gente conversando, eu comecei a falar da Igreja Avivamento Bíblico para ele, que a igreja era uma igreja já idônea, tinha sido fundada em 1946, que era um trabalho organizado que já estava em todo o Brasil e até no exterior, e ele se interessou em querer conhecer mais. Foi aí então que, num outro momento, eu consegui um exemplar da Constituição da Igreja e passei para ele. Ele estudou e achou muito interessante a organização, a estrutura administrativa da igreja e forma de doutrinas, né? E achou muito interessante. Então ele reuniu a congregação de Brejo do Cruz e decidiram então se filiar conosco, aderirem ao avivamento bíblico. Foi uma decisão muito importante, muito sábia, né, da parte deles. E aí, a partir daí, eu passei a visitar semanalmente a congregação em Brejo do Cruz, e vez por outra, Josimar Oliveira da Silva vinha a Catolé do Rocha, né, visitar a gente, trazer uma palavra. E nessas minhas visitas em Catolé do Rocha, teve a conversão do pastor José Hilton também, né, que hoje é pastor em Mossoró. E a igreja foi bem recebida, bem acolhida, e graças a Deus por essa decisão do pastor Josimar Oliveira da Silva com a congregação. E nós passamos então a trabalhar juntos até que o pastor Paulo veio do Ceará e assumiu a igreja em Catolé do Rocha. E daí, pouco tempo depois, o pastor Josimar Oliveira foi designado a Campina Grande para implantar a igreja lá. Paz do Senhor, para os irmãos que fazem o avivamento bíblico em Brejo do Cruz. É uma alegria poder estar cooperando, participando desse momento da vida dessa igreja, desse registro que está sendo feito, né, sobre a história dessa igreja em Brejo do Cruz. Bom, a igreja em Brejo do Cruz é a igreja onde eu me converti, me congreguei por muitos anos, junto com a minha família, e depois tive a alegria de poder estar à frente, né, dessa congregação. Na época era só uma congregação muito pequena, mas a obra era feita. Evangelismo, oração, escola dominical, né, os cultos, né, e a semente que nós deixamos, com certeza ela tem frutificado, né. Então eu estive à frente mesmo do trabalho como presbítero, dirigente, acho que do ano 94 até 97, 98 eu vim aqui para Mossoró, né, assumi a congregação depois que meu irmão Josimar foi para Campina Grande, né, e fizemos aí aquilo que foi possível. Eu costumo dizer que nós nascemos Betel, fomos por um tempo cristã independente e hoje quando surgiu o prédio, que foi construído um salão, esse salão era um salão estreito onde nós nos reunimos e ali a gente foi trabalhando e adquirindo recursos de onde a gente não entende, mas sabemos que era Deus que fazia provisão e construímos o salão maior. Né? Ficamos ali felizes, né? Porque a gente tinha ganhado terreno, construímos o salão. E o pastor Josimar continuou o trabalho ali. Trabalho abençoado, com muito esforço. Né? A gente não tinha muitos recursos,
mas Deus abençoou de forma que pessoas que visitavam aquele lugar, pessoas que vocês nem imaginavam que fosse botar o pé numa igreja evangélica, ia ali nos visitar. E quando a gente estava muito feliz com tudo isso, o pastor Paulo veio e tipo, cortou as nossas asas, tirando o pastor Josimar daqui, mas passei bênção onde ele está até hoje, em Campina Grande. E Deus levantou pessoas do avivamento de Catolé para nos ajudar. Como já foi citado, João Hermínio, irmão Chaga, irmã Rosa, que é a esposa do irmão Chaga, como também tinha o grupo que vinha para tocar, eu lembro bem do irmão Cizinho, que tanto tocava como cantava, e assim foram surgindo as ajudas, né? E por um tempo nós ficamos sendo congregação da igreja de Catolé do Rocha. Quando por um tempo a gente passou sendo congregação de Catolé do Rocha, como Catolé ficar mais distante, os irmãos acharam o bem a gente ser congregação de São Bento e ficar mais próximo. E nesse período foi assim muito abençoado, porque começou por irmã Edna da igreja de São Bento, os irmãos conhecem, ela veio e chegou a morar aqui na casa da igreja, e as coisas foram se organizando. Começou a vir outros pastores, Trabalho de brejo. que foi quando surgiu, a gente deixou o prédio de lá, alugou um prédio ali no centro, que era um prédio de Otília de Santos. Passamos pouco tempo lá. Foi quando alugou o prédio ali do antigo Banco do Brasil, que hoje é a academia. Deixou de ser congregação de São Bento e por um período, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós viramos congregação da igreja de Campina Grande. Que foi quando o pastor Josimar teve a ideia de fazer o projeto Diga Sim para Jesus, que foi feito em 4 anos, né, consecutivos. Um projeto muito abençoado, né, que hoje em Brejo do Cruz, quando você fala do Diga Sim para Jesus, todo mundo lembra, porque foi um projeto que chamou a atenção dentro de Brejo, o evangelho chamou a atenção dentro de Brejo do Cruz. Meu nome é José Almeida dos Santos, conheci o evangelho através da minha mãe, a primeira que se converteu aqui em casa. E quando ela se converteu, ela nos levava, né, para fazer parte da escola bíblica infantil. E em 98 eu me converti, aceitei Jesus em 98 no Avivamento Bíblico, na igreja Avivamento Bíblico. E de 98 para cá tenho percorrido no caminho do Senhor e na igreja Avivamento Bíblico. Em 98, aqui era a congregação de Catolé do Rocha. E não tinha pastor fixo, pastor que morava aqui, residia. Então, era irmãos presbíteros que vinham sempre dar um apoio, às vezes em 8 dias, em 15 dias. Isso a gente ficou sendo edificado entre a gente mesmo, né, entre os irmãos que faziam parte do avivamento. E quando foi em 2005, veio o pastor Jefferson para fazer parte aqui, ser pastor, realmente morando aqui com a família. E ali era no bairro do Imboca, né, na rua São Vicente de Paulo, o avivamento bíblico era lá. Graça e a paz, irmãos da Igreja Avivamento Bíblico, em Brejo do Cruz, Paraíba. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dessa amada igreja. Quem está falando aqui com vocês é o pastor Jefferson. Deus me deu a oportunidade de estar junto com os irmãos, iniciando o meu ministério ali, junto com os irmãos. Foi um ano muito proveitoso para a minha vida, me edificou bastante, me ajudou bastante, direcionou muito a minha vida com os aprendizados e com os erros cometidos durante o meu ministério. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, né? Quando eu cheguei em Brejo do Cruz, foi mais ou menos ali no mês de maio, final de maio ou junho, e Deus me deu a graça de estar com os irmãos aí durante esse período, e a gente fez um trabalho muito abençoado, né? Deus deu muita graça a gente na nossa caminhada, no nosso pensamento, e podemos levar a mensagem do amor de Deus na vida dos irmãos. Fizemos alguns encontros de mulheres, fizemos muitas reuniões de oração, né? Fizemos muitas visitas, e louvado seja Deus, porque tudo isso pôde acontecer pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Nesse período a gente passou lá no antigo banco, de 2005 até 2012. E nesse período foi justamente onde teve o evento chamado Diga Sim para Jesus, né? Um evento muito bom, um evento muito grande aqui na cidade, foi um evento que impactou muito a cidade, né? Onde vieram pessoas ali de Campina Grande para realizar conosco esse evento. A gente estendeu esse evento não só na cidade de Brejo, mas também a gente estendeu na zona rural, ali na comunidade de Santa Rosa. Mas toda a igreja, não só crianças e adolescentes, mas jovens, adultos, todos estavam envolvidos. E foi um momento muito bom, muito edificante para a igreja do Senhor. Só que quando foi em 2012, na verdade passou a igreja a fazer parte do campo de São Bento. E nesse tempo já era pessoa do pastor Reginaldo.
Reginaldo, quem agora era responsável pela igreja, pela congregação aqui de Brejo do Cruz. Paz do Senhor, meus amados irmãos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Brejo do Cruz. Neste momento memorável em que vocês estão fazendo uma retrospectiva da história do avivamento aí, eu também fiz parte dessa história. Nós chegamos em João Pessoa no ano de 2012 e até 2015 nós estivemos também participando da Igreja de Brejo do Cruz. E no meu caso é uma alegria poder fazer parte dessa história e estar com vocês nesse momento de comemoração. Deus abençoe grandemente, um abraço em cada um dos irmãos, que Deus seja glorificado através da vida de cada um de vocês. Essa é a minha oração. Forte abraço. E no tempo a gente chegou uma conclusão, a gente se reuniu, o pastor Reginaldo se reuniu com a igreja e viu que a gente já tinha comprado antes o terreno aqui nas Três Meninas, e para a gente construir, viu que não tinha como a gente juntar dinheiro para a gente fazer a construção do templo, que hoje a igreja faz parte, né? O templo que hoje é aqui na Três Meninas. Então, em reunião, a gente decidiu que a gente precisaria realmente sair dessa despesa e fazer com que o que entrasse a gente pudesse juntar para a gente começar a construção. Pronto, foi justamente aonde a gente viu a possibilidade de ser aqui em Mãe, de ser daqui receber a igreja, a qual seria agora a Igreja Avivamento Bíblico. Não seria mais no antigo banco, mas ia ser aqui na área daqui de casa. Foi um grande desafio para a gente, mas ao mesmo tempo foi um tempo onde a gente pôde aprender muito a entendermos que nós dependemos de Deus. E o nosso pastor chama-se Jesus Cristo. E é Ele quem sustenta. Pronto, foi uma experiência boa, né? Que a gente se reuniu, a gente conversou, a gente precisava que a gente tivesse, como a Albi falou, né? Para que deixasse de pagar aluguel, para que a gente pudesse juntar um dinheiro para construir, né? Aí falaram comigo, a Albi conversou, a gente se decidiu, disse, tá bom, eu vou aceitar. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa, porque a gente se reunia aqui e eu recebia um prazer, né? Porque era a obra de Deus, você estava fazendo para o reino de Deus, né? E quando a gente se reunia nos domingos, teve um desafio, assim, né? Porque você ceder sua área para que chegasse muita gente, e vinha menino, e nesse tempo não tinha calçamento, e menino vinha com os pés, quando chovia, via os pés cheios de lama, quando terminava o culto, você não sabia se era uma área, se era uma cerâmica ou o que era, mas mesmo assim, graças a Deus, deu certo e foi muito bom, teve muito desafio, é claro que tem, né? Quando você enfrenta uma coisa dessa, tem desafio, né? Teve dias que era só eu, Zilene e Diana, ajoelhada, dia de culto de oração, na terça-feira nós estávamos ajoelhados nesse chão aqui, aí nesse carro, no canto desse carro, orando a Deus, derramando lágrimas aí. Fiz isso com o maior amor, com o maior carinho que era para o reino de Deus, né? Graça e paz, eu sou o pastor Jurandir. Eu comecei a pastorear a nossa igreja aqui em Brejo do Cruz no final de novembro de 2014, quando a igreja ainda se reunia na área da Irmã Rita. No dia 30 de janeiro de 2015, nós mudamos para o prédio atual, que congregamos hoje. O prédio ainda estava sem reboco, não havia o piso, era piso de areia, e a iluminação improvisada, mas a alegria em nossos corações, a gratidão ao Senhor por ver o andamento da obra, a construção e já estarmos em um lugar próprio. E no decorrer desses anos, nós realizamos vários eventos, como o Festival do Sorvete, que foi um evento muito marcante aqui para a nossa igreja. Foram momentos muito gratificantes, aí toda a igreja empenhada, toda a igreja envolvida, trabalhando para continuarmos a construção aqui e terminar a nossa igreja, né? Rebocar, piso. Então toda a igreja estava envolvida para o Festival de Sorvete. Fomos de escola em escola, convidando as pessoas, anunciando esse festival. E o resultado foi excelente. Nós nos reuníamos com os pequenos grupos ali na quadra da escola, onde foi realizado o bate-lata com jovens, pantomima, evento com as crianças. Também na história da nossa igreja nós temos a alegria de falar que temos eventos maravilhosos, como o Dia das Crianças, que já é histórico aqui na nossa igreja, é marcante aqui, e Deus tem abençoado, e a cada ano esses eventos têm crescido, têm tomado proporções maiores e mais abençoadas. Realizamos também alguns batismos, com o crescimento da igreja, também novos membros, a necessidade de batizá-los. Antes de cada batismo, nós realizamos o discipulado. Após a conclusão do discipulado, marcamos o dia para batizar aquela equipe que fez, aquele grupo que fez o discipulado. Com a igreja crescendo, também vem a necessidade de se organizar eclesiasticamente. E aí onde surge
é o nosso primeiro grupo de diáconos, de irmãos e irmãs que foram separados para determinado fim, para esta obra tão graciosa que é o diaconato. Em Zacarias 4:10 fala que não devemos desprezar os pequenos começos, porque o Senhor se alegrará em ver a obra começar. Nosso sincero agradecimento a todos os pastores e dirigentes que passaram por esta igreja aqui em Brejo do Cruz, que deram sua contribuição para que a igreja se tornasse o que ela é hoje, o que ela tem sido hoje. É graças a homens e a mulheres de Deus que aceitaram o chamado, o desafio de estar aqui na frente desse trabalho. E por isso nós estamos aqui, louvando ao Senhor Jesus por esta obra que não para, que está crescendo dia após dia. Nós vivemos momentos de despedidas, momentos difíceis, a qual alguns irmãos partiram para estar com o Senhor, mas também deixou sua contribuição, seu legado e a sua história conosco aqui na nossa igreja em Brejo do Cruz. Eu também sou grato a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, Geneléia, do meu filho Jeff, que estiveram sempre presentes comigo, tanto nos momentos bons como também nos momentos difíceis. Eles foram e são a minha base de apoio, e Deus seja louvado pela vida de cada um deles e pela vida de toda a igreja. Um abraço e que Deus abençoe e vamos continuar juntos até o Senhor nos chamar.